Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar mais uma edição do podcast que repercute as principais notícias do dia. Também falando do fim de semana, né? Porque hoje vamos falar muito sobre esse final de semana muito violento, por sinal. Lamentavelmente, a gente teve muitas notícias de mortes, né? Por conta de acidentes muito violentos e até queda de cavalo no interior do estado. Já já a gente vai falar a respeito disso. Teve também a morte de um ex-prefeito de um município do interior do estado de Roraima. Já já falamos também a respeito desse assunto. E ainda uma denúncia contra o concurso público realizado pela Prefeitura de Mucajaí nesse final de semana. Denúncias que apontam vários erros na prova objetiva deste certame. Vamos lá, deixa eu dar as boas-vindas aqui à minha colega de redação, Marília Mesquita. Seja muito bem-vinda, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso papo de redação aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Lucas, como você já havia dito, né, esse final de semana ele foi bastante violento. Nós tivemos aí várias mortes e na segunda-feira, né, se eu não estivesse aqui nesse papo de redação hoje, não seria o papo de redação, infelizmente, com esse balanço negativo de mais um final de semana. Exatamente, é uma realidade que a gente não pode negar nunca, né? É o que realmente tomou conta da nossa cobertura nesse final de semana, especialmente, né? E ainda hoje ainda está tomando conta. Antes de a Marília introduzir, nesse caso aqui, os números dessas mortes, desses acidentes e tudo mais, eu tenho a triste notícia aqui da morte do ex-prefeito de São João da Baliza, José Serafim Muniz. Ele morreu na manhã desta segunda-feira aqui na capital Boa Vista, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ele era conhecido como Zé de Nina. Estava internado há uma semana no Hospital Lote Íris, onde tratava exatamente de problemas cardíacos. José Serafim Muniz nasceu em Serra Talhada, no interior de Pernambuco, em 29 de outubro de 1943, então tinha 80 anos de idade. O ex-prefeito era servidor federal aposentado e morou por muitos anos em sua cidade natal, né, que é a Serra Talhada, que é conhecida como a capital do Chachado, antes de vir para cá, para Roraima. José Serafim governou Baliza entre 97 e 2000. Zé de Nina deixa 4 filhos e 7 netos. A prefeitura de São João da Baliza disse ter recebido a notícia com profundo pesar, decretou o luto oficial de 3 dias na cidade do sul do estado e cancelou o expediente desta segunda-feira por causa do falecimento de seu ex-gestor. A medida ocorre em homenagem e reconhecimento aos bons serviços prestados por ele ao município. Pois é, morte infelizmente tomou conta dos nossos noticiários, né? Antes de a gente colocar as mortes por conta de acidentes, a Marília Mesquita tem informações sobre a busca, né, por uma idosa que está desaparecida lá no Rio Maú, que no interior do estado. O Corpo de Bombeiros já iniciou as buscas, né, Marília? Fala pra gente o que você tem de informação sobre isso. Isso, Lucas. O Rio Maú fica lá no município de Normandia e esse desaparecimento é de uma idosa de 62 anos e o Corpo de Bombeiros ele foi acionado aí por volta das 9h52 da manhã desta segunda-feira. Conforme o relatado no boletim de ocorrência recebido pelo Corpo de Bombeiros, o incidente ele ocorreu na última sexta-feira, dia 12. O Corpo de Bombeiros organizou uma equipe especializada composta por mergulhadores da Companhia de Busca e Salvamento, que foi mandada para o município para realizar buscas submersas e de superfície na área onde ocorreu o desaparecimento. Pois é, vamos esperar com que os nossos guerreiros bombeiros possam localizar logo essa idosa. O corpo dessa senhora. O corpo, né? Vamos esperar com que haja esperança, né? Que haja esperança nesse sentido aí, porque a gente nunca sabe a situação com que a pessoa é encontrada, se ela é encontrada viva, se é encontrada morta. Vamos esperar com que ela seja encontrada com viva, se Deus quiser. E toda a expectativa em torno disso, né? E também, falando aí da morte agora de um idoso que caiu do cavalo lá em Rorainópolis. Marília Mesquita, quais são as informações sobre essa ocorrência?
Lucas, antes de iniciar sobre essa situação, só para deixar claro que nesse final de semana nós tivemos aí 9 mortes de segunda para domingo. Nós tivemos 9 mortes, sendo 4 delas foram por acidente de trânsito, uma por agressão física, uma por afogamento, 2 por morte natural e uma por homicídio. Então, esse caso do idoso está aí entre essas 9 mortes. Entre domingo para segunda, de né? domingo para segunda. E hoje, nessa segunda-feira, nós já tivemos aí 2 mortes. Meu então, Deus. a semana nem começou direito, já temos aí 2 mortes. Do caso do senhor que caiu do cavalo, foi um pecuarista de 60 anos, e esse acidente aconteceu lá na vicinal 16, próximo à Vila Boa Esperança, lá no município de Rorainópolis. Esse acidente ele aconteceu na manhã de domingo, e os moradores, eles disseram aos policiais militares que o homem havia ido a cavalo junto a um jovem que prestava serviços à propriedade para outro local da fazenda, escolher uma novilha para um churrasco. Em determinado momento, o cavalo em que a vítima estava disparou descontroladamente, derrubando o homem. Segundo o relato da testemunha, o pecuarista caiu de cabeça no chão e possivelmente teria quebrado o pescoço. Ao ver a gravidade da situação, uma testemunha buscou socorro urgente em propriedade próxima, uma vez que não havia sinal de telefonia móvel ou internet para informar o ocorrido à polícia militar. Uma equipe do IML foi acionada para a remoção do corpo, e esse caso ele foi encaminhado aí para a delegacia de polícia do município. Olha, que triste, né, gente? Triste demais, né? E triste também. Não sei se faria diferença nesse caso, mas no interior, infelizmente, não tem muita comunicação, né? A internet é péssima, né? Não tem sinal de telefone em muitos lugares, e em muitos momentos a pessoa ela ainda está com vida, podendo ser resgatada, mas não só isso, né? Mas também a possibilidade de ter hospitais, unidades de saúde, né? Brigadas para poder, enfim, ajudar numa situação como essa. E assim, não sei se foi esse o caso, né? Mas lamentar a morte desse rapaz caiu aí desse cavalo, né, gente? Foi uma fatalidade, que foi o cavalo que saiu em disparada, então provavelmente não tinha como a vítima evitar esse acidente. Então, nossas condolências aí aos familiares e amigos desse pecuarista. Com certeza. Tem também aqui um policial militar, perdeu a vida, não só o controle da moto, né? Porque ele caiu e aí acabou morrendo atropelado por uma caçamba. Que situação, hein, Marília? Lucas, esse acidente ele aconteceu no sábado, dia 13, e o policial militar foi o Diano Jesus da Silva, de 31 anos, que ele morreu após ser atropelado por uma caçamba. E esse acidente aconteceu lá no cruzamento da rua Estrela d'Alva com a rua Eclipse, no bairro Raiar do Sol. A vítima ela teria tentado desviar do veículo, mas perdeu o controle da motocicleta e acabou sendo atingido aí pela roda da motocicleta. Foi um caso muito triste que comoveu bastante aqui a cidade, porque foi um caso assim muito triste, né, que aconteceu. Parecia que era muito conhecido, né? Sim, a polícia militar ela emitiu nota de pesar, vários policiais compartilharam aí a imagem do policial que morreu, e durante o enterro dele foi realizada aí uma homenagem dos policiais para o Diano. Então, assim, foi muito triste esse caso, e nossas condolências aí aos familiares e amigos. Com certeza, né? E teve uma outra morte agora envolvendo também um motociclista. Ele bateu no meio-fio e acabou sendo arremessado. Fala pra gente o que a gente apurou a respeito dessa ocorrência, Marília. Esse final de semana foram vários acidentes, e um seguido do outro. Sim. E teve um acidente com óbito, logo minutos depois ou horas depois, a gente acabava recebendo a informação de que teve outro acidente com óbito. Então, foram aí 4 acidentes, um pior do que o outro, um mais feio do que o outro. E esse caso aí, dessa vez, a vítima foi o Mike Figueiredo Maleira, de 36 anos, que ele morreu após bater no meio-fio e ser arremessado.
E esse acidente ele aconteceu por volta das 8 horas do domingo, no cruzamento das avenidas das Galáxias e da Terra, que fica lá no bairro Cidade Satélite. De acordo com informações da Polícia Militar, Mike, acompanhado de uma mulher, também de 36 anos, trafegava pela Avenida das Galáxias, sentido centro-bairro. E ao chegar no cruzamento com a Avenida da Terra, o motociclista bateu na calçada da via, perdeu o controle da moto e colidiu em uma cerca de proteção de um terreno baldio. Testemunhas falaram que o Mike ele foi arremessado e bateu a cabeça em um poste e ele foi a óbito no local. Então, assim, foi um acidente muito feio. A mulher que estava com ele, ela sofreu escoriações pelo corpo e foi encaminhada para o HGR e o corpo do Mike foi removido ao Instituto Médico Legal. Muitas situações, acidentes envolvendo motociclistas, muitos acidentes fatais, né, minha gente? Pelo amor de Deus. E ainda tem mais um aqui, um motociclista que morreu porque ele foi atingido por um motorista que estava bêbado, estava dirigindo o carro bêbado. Que situação, hein? Foi uma motociclista de 32 anos, ela foi identificada como, só um minuto. Sem problema, sem problema. Foram muitas mortes, muita coisa. E muitos motociclistas, infelizmente. Isso, todos esses acidentes foram envolvendo aí motociclistas. Foi uma mulher de 32 anos e ela, infelizmente, não resistiu e ela foi a óbito nesta segunda-feira. E esse acidente, ele aconteceu lá no bairro Alvorada. A condutora de um carro de 35 anos, ela trafegava pela rua Jorge Dias Carneiro, sentido Rua Francisco Anacleto da Silva, e ao chegar ao cruzamento com a travessa Z4, aconteceu a colisão frontal com a motocicleta conduzida aí por essa mulher de 32 anos. A motociclista, ela trafegava na rua Jorge Dias Carneiro, sentido Expedito Francisco da Silva, e invadiu a faixa oposta, causando a colisão. Essa motociclista, ela chegou a ser socorrida pelo SAMU e foi levada para o HGR, mas infelizmente não resistiu e foi a óbito nesta segunda-feira. Que triste situação, que triste final de semana e que triste fazer um papo de redação recheado de mortes violentas, né, no trânsito especialmente. E Lucas, e a gente teve também mais um caso de afogamento lá no Rio Branco, onde uma criança ela morreu afogada ao tentar atravessar o Rio Branco, e esse caso ele aconteceu no sábado. Então fica aí mais uma vez a gente falando para as pessoas terem cuidado ao tomar banho no Rio Branco ou em qualquer outro rio que seja, mas principalmente ali no Rio Branco, porque já é a segunda vez, o segundo ou terceiro caso que a gente comenta aqui envolvendo mortes por afogamento lá no Rio Branco, envolvendo crianças. Crianças. No final de semana passado, nós tivemos uma menina de 6 anos que morreu afogada, e nesse final de semana também. Então, mais uma vez, tenham cuidado. Vai levar a criança para tomar banho? Tenha cuidado, porque para morrer afogada daqui para ali, como eu sempre falo, as pessoas falam também, né? Rio não tem cabelo, não tem onde você se segurar, não adianta confiar que o rio tá seco, não tem água, mas o Rio Branco, ele é traiçoeiro, ele é perigoso, tem os buracos. Então, mais uma vez, aí uma criança morreu afogada lá no Rio Branco. E eu tô recebendo a informação aqui, Lucas, desculpa te interromper e tomar conta aqui de tudo, mas eu tô recebendo a informação aqui que teve um homicídio lá no município de Rorainópolis. A informação que eu estou recebendo aqui foi que encontrado um cadáver com perfuração de arma branca. E esse caso aconteceu lá na vicinal 34, com entroncamento pela Rua D, lá no município de Rorainópolis. Então, como essa ocorrência ainda está em andamento, nós não temos mais informações, mas é isso que nós temos até o momento. Com certeza, e logo, logo a Marília Mesquita vai trazer para você aí no nosso portal folhabv.com.br, sempre aí atenta, né? A Marília Mesquita sempre atenta aí o que rola nas notícias policiais. Agora, a sensação que fica, Marília, nós como jornalistas, faz parte da rotina, evidentemente, do jornalista, né? Você noticiar tanta morte, tanto acidente, tanta coisa ruim, né? Você como jornalista, como ser humano, ainda
tem uma certa frieza ao analisar, ao pegar essas informações, filtrar e jogar isso para o nosso público? Como é que é, assim, tanta coisa ruim para você, na tua mão? É bem difícil, não é uma tarefa fácil você ver uma pessoa morta, você ter que noticiar que uma pessoa morreu, porque não é uma notícia que a gente dá feliz. Sim, é verdade. Sendo bem sincera, a gente não gosta de chegar aqui e ter que falar que 9 pessoas morreram em um final de semana, tipo, em 3, 4 dias, 9 pessoas morreram por acidente de trânsito, por homicídio. Então, é muito difícil a gente ter que lidar com essas situações, mas a gente tenta fazer da melhor forma possível, sendo imparcial, Sim. não deixando muitas vezes o sentimento tomar conta, mas é uma coisa que afeta bastante a gente, Claro. porque a gente acaba levando para casa o que a gente vê aqui, o que acabamos tendo que noticiar. Um dia acaba sendo pesado mesmo, tem né? muita coisa que a gente ouve, a gente vê, mas nós não podemos colocar no texto. Não por uma questão de estamos sendo mentirosos no nosso texto, como muitas pessoas gostam de apontar o dedo para o jornalista. Ah, vocês não falam a verdade, vocês não contam de fato o que aconteceu. Não, isso é mentira. Nós colocamos sim o que aconteceu, nós colocamos da melhor forma possível, mas tem muita coisa que é muito pesada e muito chocante para a sociedade. E nós não estamos aqui para chocar a sociedade com nada, a gente só está aqui para relatar os fatos. Então, muitas coisas a gente não pode colocar por respeito às vítimas. Muito bem. Em casos de estupro, principalmente, eu sempre tenho que lidar com casos de estupro e são relatos muito pesados. São coisas assim que... Absurdas. Né? O último estupro que eu fiz, por exemplo, tinha um relato... Que você escreveu da vítima. Estupro, vale ressaltar. Sim, eu escrevi, gente, calma. Quando a gente fala estupro que eu fiz, eu não fiz o ato, né? Eu escrevi sobre. Foi um caso de estupro e o relato da vítima, ele era muito pesado, porque ele contava com detalhes a violência que ele sofreu. Nossa, gente. Então, eu não posso colocar no meu texto o que essa vítima passou, para não expor essa vítima, para não expor essa família, e essa vítima ela ter que reviver tudo aquilo que ela já passou, porque a nossa responsabilidade é muito grande quando a gente lida com a história do outro. E as histórias que muitas vezes eu escrevo não são histórias bonitas e fofas de se ouvir. Uhum. Então é bem complicado, principalmente no final de semana desse, quando é muito violento, a gente acaba se perdendo nos casos, mas a gente sempre tenta... Escreve uma matéria, sai, Você respira, bebe uma água, para a gente não deixar com que isso interfira na nossa vida e no nosso dia a dia. Mas sempre, às vezes eu fico bem pilhada, assim, sabe? Porque não tem como a gente ficar sem sentir nada, porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, opiniões, e eu não posso deixar com que isso interfira no meu trabalho e no meu texto. Com certeza, Marília, muito bem esclarecido, muito lamentável que as notícias tenham sido ruins, muito ruins hoje, mas desejar que essa semana seja de boas notícias e que tenha boas notícias também na página policial, se Deus quiser. Muito obrigado aí pela participação aqui, até uma próxima, Marília. De nada, Lucas, e para você que está nos acompanhando, se quiser saber mais detalhes sobre esse caso, acesse lá folhabv.com.br, na editoria de polícia, que estão lá todos esses casos detalhadamente. Perfeito. E é isso, tchau, até uma próxima vez e uma ótima semana para você. Vamos mudar de assunto, né? Vamos falar aqui um pouco de concurso público. É que uma denúncia feita por candidatos aponta que a prova objetiva do certame lá de Mucajaí, neste domingo, foi recheada de erros ortográficos, de impressão e teve questões anuladas pela banca do certame. Segundo os denunciantes, a prova não possuía a quantidade de questões previstas no edital. Esse concurso vai preencher 2 vagas de fiscal ambiental, 2 de analista ambiental e 10 de guarda civil municipal. Todos os cargos possuem cadastro de reserva. E aí, uma das candidatas para o
cargo de Guarda Civil Municipal, Kessia Alves, que está na nossa matéria lá no nosso portal folhabv.com.br, ela relata que os erros foram apontados durante a aplicação da prova, mas os aplicadores não tomaram nenhuma medida. E aí, revoltados com os erros, os candidatos pedem a anulação desse certame. Em um perfil para denúncias de concursos públicos nas redes sociais, outros relatos de pessoas que também fizeram essa prova chocaram, né, os internautas. Em um deles, uma mulher que não quis ser identificada conta que informou os erros, mas foi expulsa da sala. Eita, gente, que situação, hein? E aí, claro, o nosso jornalismo da Folha BV procurou a prefeita de Mucajaí, Eronildes Gonçalves, e ela disse que os que se sentirem prejudicados, que procurem os meios legais. A banca organizadora NTCS Consultoria e Seleções foi procurada também pela nossa reportagem, mas até a nossa gravação aqui, nós não recebemos nenhuma resposta da banca organizadora. O espaço está sempre aberto e qualquer novidade você confere lá em folhabv.com.br sobre a treta envolvendo esse concurso. Gente, vou me despedir aqui, nosso papo de redação de hoje. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Aproveite e siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no X, como @FolhaBV. Tem também o nosso canal da Folha BV no YouTube. É só se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro do nosso conteúdo audiovisual, do nosso podcast e tudo mais. E tem a minha rede social no Instagram, @LucasLuquezzi, LUCKEZE. Me busca lá, me siga e fique por dentro também do bastidor aqui do nosso podcast Papo de Redação. Muito obrigado, minha gente. A gente volta amanhã. Hoje tivemos os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Até amanhã, se Deus quiser.